Olá, vamos falar de cinema e literatura hoje. E hoje vamos tratar de um conto muito interessante de um escritor russo chamado Gogol. O conto é O Capote do Gogol. Talvez você já tenha ouvido falar sobre esse conto, mas ele tem uma história muito interessante, uma história fantástica, muito interessante, que nos ajuda a pensar sobre o mundo que nós vivemos, sobre a condição humana, principalmente sobre a sociedade. O conto, na verdade, ele é uma crítica social. Para situar você, o Gogol, ele é considerado um dos principais escritores russos. Não por acaso, ele influenciou, por exemplo, o Dostoiévski. Dostoiévski tinha uma grande admiração pelo Gogol. O Gogol escreveu peças, escreveu contos, crônicas, e escreveu um romance chamado Almas Mortas, que depois nós vamos falar sobre ele também. E esse romance aí, esse conto, O Capote, ele foi escrito em 1842. Ele conta a história de um funcionário público chamado Akakievich. Desculpa, a palavra é um pouco estranha. Akakievich. Esse funcionário público, ele vivia aí em 1842, esse período aí do século XIX, e ele vai viver num período numa condição social onde predominava o czarismo. A sociedade a sociedade russa passava por uma transformação que envolvia o arcaico, o antigo, com o novo. O arcaico mais ligado à tradição, principalmente isso muito mais para os camponeses, para as pessoas simples, né? Então a sociedade russa é uma sociedade feudal, onde predominava o czarismo, o estilo de vida imposto pelo czarismo, uma pobreza muito grande, né, nessa época já, e o Gogol ele faz a sua escrita, faz um conto dessa natureza aí, exatamente para criticar, para ironizar, com muito sarcasmo, a sociedade russa, principalmente a elite da época. Então ele trabalha no Ministério Público russo, e ele levava uma vida muito humilde, simples, até medíocre. Porque o salário que ele recebia era um salário que não dava nem para ele comprar uma roupa digna, né? O capote, né? Para quem não sabe o que significa, o capote é um casaco principalmente para regiões frias como a Rússia. Então o casaco ele é muito importante. O capote ele é indispensável para as pessoas na sociedade russa, para os funcionários, mas ele não é indispensável apenas porque você precisa de alguma coisa para se proteger do frio. Porque o capote também ele representa uma estética de condição social. Se você usa um capote de luxo, por exemplo, claro que você pertence a uma camada social elitista. E se você tem o seu capote surrado, significa que a sua condição não dá para comprar um casaco com qualidade, né, que dure mais, que seja bonito, que chame atenção. De modo que o capote para o funcionário público, ele vai representar uma condição social dele, até para ele ser aceito na sociedade. O que é que acontece com esse funcionário público? Ele tem o seu capote surrado e ele foi levar para o alfaiate para ver se consertava esse capote. O capote estava tão velho, tão em péssimas condições, que não teve outra a não ser o costureiro, né? Me faltando a palavra agora, né? O alfaiate, pedir para ele comprar outro casaco, outro capote. Você vai ter que conseguir outro, né? Que seja economizando algumas coisas, né? Economizando dinheiro. E aí o Akakievich, esse nome aí é um trava-língua, né? Esse funcionário público, ele passa dias economizando, ele diminuiu até a comida dele para poder, no final do mês, ele ter condição de comprar um capote.
um capote assim que desse condição para ele trabalhar, levar uma vida digna. Então ele consegue esse casar, ele consegue esse capote novo. E quando ele consegue esse capote novo, a vida dele muda na seção onde ele trabalha, no departamento que ele trabalha, porque ele passa a ser visto assim como uma pessoa, a partir do que ele tem, um capote novo, de qualidade, né? Vai ser chamado, vai ser convidado até para participar de uma confraternização, de uma festa, na casa de um funcionário, aí, de um chefe dele. Então, ele antes era humilhado, era bastante humilhado pelo jeito dele, um jeito muito simples, tímido, e não tinha roupas de qualidade suficiente para ficar no ambiente, né? Então ele era humilhado, na verdade, era humilhado pelos outros no seu trabalho. Quando ele consegue esse capote novo, aí a coisa muda de figura, né? A coisa muda de figura. Ele passa a ser até convidado para ir para uma festa. Então ele vai, inclusive, o Gogol vai descrevendo que ele sai do seu bairro simples, pobre, escuro, e à medida que vai chegando no bairro novo, no bairro desse funcionário aí, que é o chefe dele, um bairro assim, digamos, de classe média, por exemplo, então você já vê as pessoas alegres, vestindo bem, e muda o ambiente totalmente, porque você sai de um escuro para um lugar iluminado. O Gogol descreve muito bem essa mudança do território que ele mora, do que o funcionário público mora, o pobre Akaki, até o bairro do chefe dele. Então, quando chega nesse bairro, você já vê tudo novo. Primeiro começa pela iluminação, pelas pessoas se vestindo bem, as pessoas alegres, né? Enquanto no bairro que o Akaki mora, a coisa é totalmente diferente. Bom, ele vai para essa festa, deixa o seu capote no local onde todo mundo guarda o seu capote, né? Enquanto está aí na festa. E aí o que acontece? O Akaki, ele não encontra o seu capote. O seu capote é roubado. Melhor dizendo, para esclarecer a história, ele foi assaltado, né? Perdeu o seu capote. E aí a coisa já muda de figura também. Ele já perdeu a sua condição que o capote oferecia. Veja que o capote ele é mais importante do que o próprio Akaki, o próprio funcionário público. Quando ele não tem um capote de qualidade, ele é humilhado. Quando ele consegue um capote de qualidade, ele já é convidado para uma festa. Quando ele perde o capote, ele também já não é mais ninguém. Então, é essa a história que o Gogol vai contar. Mas aí tem alguns pontos assim, uma entrelinha aí, um ponto interessante, que é isso da escrita do Gogol. Ele vai fazer a sua ironia, né? O escritor vai fazer a sua ironia, com muito sarcasmo, sobre a burocracia russa, sobre a condição social, sobre a condição dos pobres, sobre o funcionalismo público, sobre a máquina do funcionalismo público. Então ele vai fazer a ironia mostrando que a burocracia russa ela é instituída para que as pessoas, de fato, sejam divididas pela classe, sejam vistas a partir da classe. E quando você precisa, por exemplo, de algum auxílio, se você é pobre, então você vai ter que procurar alguma pessoa que tenha uma proximidade com outra pessoa que tem um certo poder, que tem uma certa influência nessa burocracia. Quando ele perde, quando é roubado o seu capote, ele vai procurar um policial para poder, vai reclamar, vai procurar um policial para poder ver se consegue esse capote de volta, né? Afinal de contas, era tudo que ele tinha, é uma coisa que ele tinha. E aí ele passa a ser também humilhado, passa a ser enrolado, embromado, como se diz, né? Ele não consegue as coisas que ele quer, ou seja, ele deseja o seu capote de volta, ele deseja ser atendido pela burocracia russa, aí, pelo funcionalismo público, aí,
E ele não consegue, pelo contrário, ele é muito humilhado pelo cara lá, pelo chefe, pelo policial, ele é muito humilhado. Então a história é uma história, no final a história é trágica. Tá? Não vou contar para que vocês possam ler, que se você não leu ainda, você leia. A história é trágica, mas você tem de maneira muito clara a obra do Gogol, aí o Capote, denunciando a realidade dramática que vive a Rússia do século XIX, principalmente para os pobres, claro, para os camponeses, para as pessoas simples, para os funcionários públicos que recebem um salário miserável também. Então é isso, né? Você tem esse período aí, a prevalência das relações senhoriais, ao mesmo tempo que você tem a burocracia estatal para garantir aquela desigualdade social, mantendo os privilégios da classe alta, né? Na Rússia czarista aí. Então você tem uma burocracia no ambiente urbano e você tem um poder czarista que se apresenta muito claro a partir das nuances apresentadas aí no conto do Gogol. Então você tem um serviço público que mesclava as relações de status típicos da nobreza, ou seja, a ideia da burocracia era para manter o status e manter os pobres afastados de fato. A burocracia numa sociedade moderna, capitalista também, não deixa de ser assim mesmo, apresenta algumas diferenças, mas a burocracia é uma forma de poder, como já falou um sociólogo alemão, o Max Weber, que ele escreve sobre a burocracia. A burocracia é uma forma de dominação, ou seja, manter uma estrutura burocrática que deixa aqueles que são pobres à mercê de tudo e mantém os privilégios de quem controla o poder, isso é o que interessa para quem está controlando o poder. Então a Rússia czarista ela era isso, né? E aí você tem uma burocracia que aparelha a estrutura estatal e valoriza o status social. Aí é bom lembrar, olha, o Capote é uma representação estética, uma representação, esse casaco que apresentou melhores condições, um casaco novo, então significa, olha, ele já pode ocupar um lugar melhor, já pode ser respeitado, ser visto, olha, até convidado para uma festa, né, coisa que ele não era nem visto. Então o Capote é uma crítica, né, a obra O Capote do Gogol, esse conto, é uma crítica à realidade social da Rússia do século XIX. Esse funcionalismo, melhor dizendo, o Akakevich é um funcionário público pobre, simples, que depende da burocracia e do Estado. Inclusive quando ele perde o seu capote, ele quer esse capote de volta, e a situação fica muito trágica para ele. Com o capote novo, ele passa a ser visto de maneira diferente. Se ele não tivesse um capote novo, como não tinha antes, né? Então era ridicularizado constantemente no seu ambiente de trabalho, na sua sociedade. Então, esse capote, esse casaco novo aí, representa um nível de vida. Não é a pessoa que está vestindo, é o capote, é o personagem central. Na verdade, é o capote, não é nem o Akaki, é o capote, porque ele é mais importante para quem vê a pessoa se vestindo bem. Então, com o capote novo, parece que ele ascende socialmente, né? Apesar dele se manter na mesmo pobre, mas passa a ser convidado para uma festa até, então passa a ascender, né? Subir socialmente, pelo menos no imaginário, passa a ser visto, né? E se você comparar com hoje, se você não se veste, pelo menos, mais ou menos, você não é nem bem atendido sequer num comércio, né? Em alguma loja. Nós temos vários exemplos disso, né? Se a pessoa se veste simples, ela não é bem aceita na sociedade, no mercado, por exemplo, nas lojas onde você vai, os vendedores não querem nem olhar para você. E também no funcionalismo público, na burocracia estatal, somente quem detém um poder, por exemplo, quem tem um status, ocupa um cargo de excelência e é respeitado, passa a ser respeitado. Infelizmente, funciona assim no século XIX. Na Rússia do século XIX você tinha isso, esse período de transição do czarismo aí,
para essa burocracia moderna, imagine hoje, né? Você continua do mesmo jeito porque você tem uma sociedade dividida em classes e a burocracia é para manter os pobres afastados. Lembre sempre, por exemplo, daquele dito que as pessoas costumam falar, né? Sempre que vai para algum lugar, por exemplo, se cobra mais caro, é para separar, né? É para aumentar o nível daquele público, para que os pobres não se aproximem. Então, isso é uma coisa ridícula, né? Então, o homem importante é tudo aquilo que a sociedade capitalista tem de ruim, nessa história de homem importante, da carteirada, por exemplo, né? Quando ele perdeu o capote, né, foi roubado, ele vai precisar de uma pessoa que tenha algum nível melhor, por exemplo, uma posição melhor, um status, para poder ser aceito. Então, nessa sociedade capitalista, nós temos essa história da carteirada, até mesmo em briga no trânsito, né? Em acidentes de trânsito, quando de repente o cara, você sabe com quem eu estou falando? Né? Você tem essa história, essa coisa ridícula aí, típica de uma sociedade arcaica, um capitalismo que mantém essa estrutura social desigual, injusta, e faz questão de mostrar que é desigual, que tem que ser desigual. Eu lembro agora, por exemplo, daquele filme Que Horas Ela Volta, que a classe média, a própria classe média, ela passa a ter ódio da empregada, que o filho da empregada que consegue passar no vestibular, né, numa universidade bastante concorrida, e o filho do patrão, por exemplo, da patroa, não passa. Então aí vem aquele ódio da classe média, isso muito demonstrado principalmente com o avanço do bolsonarismo na sociedade. Na verdade, desde o período aí do golpe de 2016, que derrubou a Dilma Rousseff, e aí você teve a eleição do Jair Bolsonaro, então ficou muito evidente isso na sociedade, essa história da carteirada, tudo que há de muito pior, muito ruim na sociedade, né? Então, o ACAC, ele fica desesperado porque ele perde o seu capote, né? Na verdade, ele não estava nem preocupado com a condição social, era a necessidade do capote para se proteger, para trabalhar, mas claro que também, do ponto de vista social, o capote era até mais importante do que o próprio dono do capote, né? Aí é bom lembrar que essa realidade, essa crítica social que o Gogol apresenta na sua obra O Capote, autores russos como Dostoiévski, principalmente, né, na obra como Crime e Castigo, destaca isso. Na obra Os Irmãos Karamazov, você vai encontrar essa crítica social. E, na verdade, em toda a obra do Dostoiévski, você vai encontrar essa crítica social da mesma forma que o Gogol vai apresentar nessa obra O Capote. Então, o Gogol, ele escreveu essa obra apresentando toda a sua obra, na verdade, como Almas Mortas, por exemplo, apresenta uma crítica social, uma ironia, um sarcasmo muito grande. É muito interessante essa obra. Se você não leu ainda, eu recomendo que você leia e reflita, compare inclusive com a realidade e pense assim, olha, o que é que tem a ver essa história aí do capote do Gogol com a realidade, com esse Brasil de hoje, por exemplo, com esse mundo de hoje. A questão da burocracia, como é que funciona a burocracia? Ela serve mesmo ou ela serve somente para a elite? É uma coisa a se pensar. E a questão do preconceito, da discriminação para com os pobres, principalmente, sendo aí sempre motivo de piada, né? Do mesmo jeito que se veste, o jeito que anda, o jeito que fala, continua sendo motivo de piada por aí. É isso aí. Se você gostou do nosso vídeo, não esqueça de dar um like. E também inscreva-se e ative o sininho para receber as nossas novidades, se você não fez isso ainda. E também comente e compartilhe os nossos vídeos e o nosso canal. Nós temos sempre por aqui vídeos de sociologia política, atualidades, cinema e literatura, metodologia científica, atualidades e muito mais. Até mais.